de hoje. Bom dia, Espírito Santo, vem ficar aqui. Bom dia, Espírito Santo, vem ficar aqui. Bom dia, dia 20 de abril de 2022. Vamos lá, estamos juntos aí para mais um dia do desafio. Bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos no dia de hoje. E começamos com uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz assim: todo o bem consiste em amar a Deus, e amar a Deus consiste em fazer a sua vontade. Que maravilha, vamos lá. E a nossa meditação está na liturgia diária de hoje, começando pelo Evangelho, de 24, 13 e 35 em Lucas, que diz assim: naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Muitas coisas que as pessoas anunciam e nos contam, né, acreditamos rapidamente, não duvidamos, não temos uma criticidade em acreditar em algumas coisas que as pessoas nos contam. Mas, quando é as coisas da fé, da nossa igreja, nós temos dúvidas, nós não acreditamos, somos lentos, demoramos muito para acreditar, sofremos muito por conta de tudo isso, né? Somos devagar para as coisas do Senhor muitas vezes. E as coisas supérfluas e mentirosas desse mundo acreditamos rapidamente. É para nós essa palavra, né? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E na primeira leitura, só um trecho que diz assim: quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele
E Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. É isso que nós temos que fazer, anunciar, né? Como diz um salmo por seu primeiro parágrafo: dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai, publicai todas as suas maravilhas. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo te dê força, coragem, para que você também possa anunciar essa verdade e que as pessoas que estão ao seu redor, rapidamente, com inteligência, possam acreditar em nome do Senhor Jesus Cristo nessa salvação que Ele tem para mim e para você e para todos nós, né? Que o Espírito Santo te ilumine e guie hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.